Sabe quando algo que a gente teme se torna, de repente, o nosso maior aliado? É sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar na história de como um líder escolar transformou completamente a visão dele sobre organização comunitária, indo daquela ansiedade inicial para uma parceria poderosa que mudou tudo. Essa frase, ela diz tudo, não é mesmo? É um sentimento que, olha, muitos diretores de escola conhecem bem. A simples menção da palavra organização comunitária já pode dar aquele frio na espinha. Mas de onde vem todo esse receio? Bom, é que muitas vezes a organização comunitária é vista como uma força de oposição. Imagina só a cena. Um diretor já com uma lista de tarefas que não acaba mais. A última coisa que essa pessoa quer é mais um grupo batendo na porta com novas demandas, novas exigências. Parece só mais um problema para resolver, mais um incêndio para apagar. E aqui a gente vê as duas faces da moeda. De um lado, tem o medo, confronto, mais demandas, mais problemas. Mas e se a gente virar essa moeda? O potencial é outro. É de parceria, de novos recursos surgindo, de soluções que são encontradas em conjunto. É exatamente essa mudança de perspectiva que a gente vai acompanhar agora. E para entender como essa mudança acontece na prática, na vida real, nada melhor do que conhecer a jornada de um diretor que viveu essa transformação na pele. Então, vamos conhecer o Robert Cordova, diretor de uma escola em Los Angeles. Ele estava ali, no dia a dia, trabalhando com um grupo comunitário chamado OAN LA. E o desafio inicial dele era lidar com o pessoal que ele descrevia de uma forma bem particular. Os pais incômodos. Era exatamente assim que ele os via, sabe? Aqueles pais que estão sempre ali, sempre com uma pergunta, sempre com um pedido novo. Pro Cordova, isso era uma pressão constante. Era quase uma sensação de estar sempre na defensiva. Mas aí, alguma coisa mudou. E o mais interessante é que a virada não veio de um confronto, de uma briga. Veio de uma abordagem completamente diferente que partiu do próprio grupo da comunidade. Olha só a estratégia do One Life, foi genial na simplicidade. Primeiro, em vez de chegar com uma lista de exigências, eles ofereceram uma parceria. Depois, em vez de criticar de fora, eles convidaram o diretor para dentro do processo. A mensagem era muito clara: a gente quer construir isso junto com você. O foco saiu totalmente do confronto e foi para a construção de relacionamentos. E foi nesse ambiente de colaboração que a ficha caiu para o Cordovo. Sabe aquele momento, ahá? Ao ser tratado como um parceiro e não como um obstáculo, ele começou a ver tudo, e principalmente os pais, de uma forma completamente nova. Foi um verdadeiro estalo. E aqui está o pulo do gato. Aqueles pais incômodos não eram um problema para ser gerenciado. Eles eram, na verdade, um recurso gigantesco e que ninguém estava aproveitando. Eles tinham tempo, tinham interesse, tinham uma paixão que podia ser canalizada para ajudar a escola. Essa mudança de percepção foi a chave que destravou um potencial incrível. De uma hora para outra, os pais deixaram de ser uma fonte de estresse para se tornarem aliados valiosíssimos na missão da escola. Mas a história não termina aí não. O Cordova pegou essa primeira lição e a expandiu, usando essa ideia para transformar todo o ambiente da escola. A lógica do Cordova foi simples, mas muito poderosa. Poxa, se essa abordagem de colaboração funciona com os pais, por que não funcionaria com os professores? Ele percebeu que muitos professores se sentiam exatamente como ele se sentia no começo, sozinhos, isolados, sobrecarregados em suas salas de aula. E foi assim que nasceu o conceito de cultura relacional. A ideia era criar uma escola onde todo mundo estivesse conectado de verdade. Não era só sobre um engajamento superficial, mas sobre construir relacionamentos profundos e de confiança em toda a comunidade escolar. E claro, essa nova cultura exigiu uma nova forma de liderar. O Cordova deixou de ser aquele administrador tradicional que gerencia de cima para baixo, sabe? Ele se tornou um líder organizador, alguém que constrói a capacidade dos outros, que libera a paixão e o talento que já existem ali, na comunidade dele. A história do Cordova é fantástica, mas não é só um caso isolado. Ela nos revela uma lição fundamental sobre a parceria entre as escolas e as suas comunidades. Uma das descobertas mais importantes dessa pesquisa é justamente o papel crucial que as organizações comunitárias independentes do sistema escolar têm. E essa palavra, independentes, é a chave de tudo. Mas por que essa independência é tão importante? Pensa bem, esses grupos não respondem à diretoria da escola, eles respondem à comunidade. As raízes deles estão espalhadas pelo bairro, não ficam só dentro do pátio da escola. Isso cria um equilíbrio de poder super importante, que garante que a escola preste contas para toda a comunidade, e não só para um grupinho de pais.
E essa citação ela vai direto ao ponto. As escolas não são clubes fechados só para os seus alunos, elas são instituições públicas que servem e que pertencem à comunidade inteira. E por isso, essa parceria com a comunidade não é um extra, não é um bônus, é essencial. Então, no final das contas, a grande lição é bem clara. Para que uma parceria de verdade, uma parceria transformadora aconteça, os líderes escolares precisam trabalhar junto com os grupos de organização comunitária, vendo eles não como adversários, mas como os parceiros essenciais que eles são. E tudo isso nos deixa com uma provocação. Como será que os líderes escolares podem pensar de um jeito mais criativo sobre as parcerias que estão por aí? Onde é que estão os pais incômodos em cada comunidade que, na verdade, são recursos incríveis só esperando para serem descobertos? A história do Córdova nos mostra que, às vezes, a maior transformação de todas começa com uma simples, mas poderosa, mudança de perspectiva.